Fala pessoal, vamos resolver mais um exercício aqui, professor Edgar na área. Então, esse exercício pede para que determinemos o trabalho realizado por uma força. Vamos então entender exatamente o que o exercício pede. Um corpo de 200 newtons é deslocado a uma distância de 15 metros por meio de uma força horizontal F. Sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico existente entre as superfícies de contato vale 0,3, determine o trabalho realizado pela força F. Então, primeira coisa, a gente olha para o exercício e faz as pequenas interpretações. Seleciona todos os dados necessários. Então, força de 200 newtons, o deslocamento, a distância de 15 metros, o coeficiente ele é de atrito dinâmico e ele vale 0,3. E aí eu quero saber qual que é o trabalho. Tudo bem? Vamos então à resolução desse exercício. Então vamos lá. Primeiro ponto, pessoal, é estabelecer as formulinhas que a gente precisa utilizar aqui. Primeiro, nós precisamos encontrar qual que é a força do exercício, tudo bem? Qual que é a força de atrito que está atuando sobre esse corpo. Então isso é imprescindível. E, além disso, nós precisamos encontrar, em seguida, o trabalho. Tudo bem? Então, primeiro, o que eu preciso saber aqui? Se o corpo ele teve um deslocamento, significa que a força aplicada nele, ela venceu a resistência, que é a força de atrito. Tudo bem? Então ela venceu, então ela é maior do que a força de atrito. Nesse caso, o que eu tenho aqui? Força de atrito dinâmica. Tudo bem? Porque eu tenho um Mi dinâmico, eu tenho deslocamento desse corpo. Ok? Então, primeira coisa é montar a equaçãozinha aqui. Então, a força tem que ser maior que a força de atrito dinâmica, sendo que essa força de atrito dinâmica é igual a quem? O coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. Resolvendo isso, eu encontro que o valor da minha força é de 60 newtons. E essa força supera a força de atrito dinâmico. Tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto. Uma vez que eu fiz isso, agora eu vou calcular quem? O trabalho. Eu já tenho o valor da força, tenho o cosseno de θ. Ou seja, a aplicação da força ela está no mesmo sentido do deslocamento. Portanto, o ângulo formado é zero. Então, eu tenho cosseno de zero. E o deslocamento é de 15 metros. Então, o meu trabalho será quem? Vamos lá, resolver. Tal, que é o trabalho, é a força vezes o cosseno de θ vezes o deslocamento, onde a força é de 60 newtons, o cosseno é cosseno de zero, vezes 15 metros. 60 newtons vezes 1 vezes 15 metros, eu tenho um trabalho de 900 joules. E aqui eu coloquei que é maior que 900 joules, por quê? Porque olha aqui, eu preciso superar essa força de atrito dinâmico, tudo bem? Então a minha força ela tem que ser um pouquinho maior. Qualquer coisa maior que 60 newtons. Então, o meu trabalho ele tem que ser qualquer coisa maior que 900 newtons. 900 joules, perdão. 900,1, 900,2, 901, 902. Qualquer coisa maior que 900 joules está relacionado com o deslocamento dessa minha peça numa distância de 15 metros. Com uma aplicação de pouco mais de 60 newtons. Tudo bem? Então, esse é o exercício de hoje. Bem, vou colocar tudo aqui na tela. Então, coloquei tudinho na tela para vocês olharem. Tá bom? Tá tudo certinho aqui, dá uma olhada, pode printar e até o próximo exercício. Obrigado.